Olá, estamos aqui para mais um episódio do programa Pais Assertivos. Meu nome é Cristine Reis, para quem ainda não me conhece, e eu estou sempre aqui acompanhada da minha amiga querida parceira aqui, Tel Corso, né, Tel? Sim. Olá, então, estamos aqui juntas. Meu nome é Teo Corso, especialista em comportamento humano e inteligência emocional, e nós juntas estamos ajudando você a treinar seu filho de forma assertiva, não é, Cris? Exatamente, né? Esse programa nasceu aí por questão do nossa experiência, né? Sim. Nos nossos atendimentos, de entender aí a necessidade de cada pai, de cada mãe, as angústias, né, E não são inseguranças, poucas. sim, e que inclusive não são inseguranças só dos pais que nós atendemos, mas Sim, nossas também, sim, porque nós somos mães, né, Theo? sim. Para quem aí não ouviu, não assistiu nenhum episódio nosso, eu sou casada há 23 anos com o Anderson Reis, tenho o Matheus de 20 anos e tem o Pedro, de 15 anos, são meus príncipes. Então, assim, a gente já caminhou um pouquinho aí e a gente gosta de compartilhar com vocês. A Tel também tem os dela. Sim, eu tenho dois filhos. A minha mais velha tem 25 anos, que é a Pri, Vitória Priscila, e o Arthur tem 21. Então, nós temos filhos adultos. Já passamos por várias fases. Sou casada com o Ricardo há 30 anos e juntas resolvemos criar esse programa para ajudar você a não precisar passar pela dificuldade que nós passamos. Esse programa tem a intenção de te melhorar como pai e facilitar a sua vida, porque os desafios que nós passamos, a gente conta, explica e nós aprendemos muito com eles. E como nós estudamos sobre isso, nós resolvemos realmente montar esse programa. E o assunto de hoje é bem legal, não é, Cris? Sim, hoje a gente quer trabalhar com vocês aí o tema que é desenvolvendo uma rotina saudável. Quantas vezes, Rotina. né? Rotina, né, Theo? Quando escuta essa palavra, Chega para a algumas arrepia. pessoas já dá um arrepio, para outras já traz uma paz, uma tranquilidade. Mas o fato é que a rotina ela se faz presente para todos nós. Sim, em vários momentos da nossa vida é necessário ter rotina. E no treinamento dos nossos filhos não é diferente. Exatamente. Precisamos ter rotina, mesmo que eu seja uma pessoa que não gosto de rotina. Eu como mãe, eu como pai, eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina. Mas sim, criança precisa de rotina e de rotina saudável. Exatamente. Então a gente precisa de rotina na alimentação, Rotina no sono. rotina na higiene. Precisamos estabelecer rotina para os nossos filhos, porque quando nós estabelecemos rotina, mais fácil fica para você conseguir conduzi-lo no dia a dia. Não é isso, Cris? Sim. E a gente percebe que essa parece um assunto básico, né? Sim. Bobo ou até sem importância, mas ele é de muita importância. Quantas vezes eu já vi pais, por exemplo, não tem problema, né, Theo? Nossos filhos, eles precisam se adaptar à rotina da sua família, Sim. à sua rotina como casal. Então, se você é um casal que tem uma vida muito ativa, trabalha à noite, muitas das vezes, não dá, talvez, para você criar uma rotina igualzinha a de um outro casal, onde os horários são diferentes dos seus. Mas o fato é, você precisa criar uma rotina dentro da sua realidade de vida. Sim. Então não tem problema, mas os filhos da minha amiga, por exemplo, 8 horas da noite já tá todo mundo na cama. E os meus não. Os meus não. Mas por que que os seus não? Né? Qual é a sua rotina? A sua rotina é igual a da sua amiga? Às vezes Ou não é. ainda que seja, você é igual à sua amiga? É. Né? A gente precisa entender isso. E não tem problema a gente, de vez em quando, abrir exceções nas rotinas. Até faz bem, Sim. né? Muitas das vezes. Agora, a gente precisa respeitar o desenvolvimento dos nossos filhos e entender que em cada fase do desenvolvimento, da infância, da adolescência, essa rotina, ela precisa ser respeitada. Sim. E uma coisa, a Cris estava falando aí, eu estava me lembrando aqui. Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente coloca o nosso filho
na escola pela manhã. Porque todo mundo coloca pela manhã, porque é mais fácil, porque a gente acorda para trabalhar, já deixa o menino na escola, né? E aí vai estabelecendo a rotina de acordo com o que a gente acredita que é mais cômodo. Só que, de repente, a mãe dessa criança ou o pai dessa criança chega 10 horas da noite. Então, isso que Cris trouxe foi um negócio muito interessante. Às vezes eu coloco meu filho no horário na escola, porque todo mundo colocou nesse horário, só que esse horário não combina com a minha rotina. E se eu acredito que é muito importante que ou eu ou meu esposo, quem chega à tarde, conviva um pouco com essa criança antes de dormir, ou até coloque essa criança para dormir, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre o sono, coloque essa criança para dormir, então é importante que eu redesenhe essa minha rotina. Talvez essa criança, o melhor horário dele estudar seja tarde. Por quê? Porque ele vai dormir um pouco mais tarde, ele vai aproveitar e ser validado por essa rotina, né, do pai ou da mãe colocar para dormir e ter aquele momentinho em família. E vale mais a pena você colocar seu filho para estudar no outro horário, porque a rotina da sua família é diferente, do que você se moldar a rotina que é dito que pela manhã sempre é melhor. Sim, mas não, Theo. Todo mundo fala que a criança tem que dormir cedo, que ela tem que estudar pela manhã. Meus amigos todos, eles colocam os filhos para dormir, 8 horas já tá todo mundo na cama, mais tarde dá 9 horas. Então eu tenho que fazer. Só que o meu marido chega todos os dias às 10. Então, Mas o meu filho tem que dormir cedo, tendo contato com o meu marido ou não. aí vem a balança. A gente sempre fala, nos outros episódios a gente já falou sobre o equilíbrio. Às vezes a gente está querendo equilibrar uma coisa, desequilibrando outra. Exatamente. E aí é algo também que eu gosto muito de chamar de a arte de viver de forma leve. Sim, É a gente entender que nem sempre, na maioria das vezes, sim, a realidade do outro não funciona para você. sim. E tá tudo bem. Sim, o que você precisa é criar uma rotina que seja saudável, que faça sentido dentro do estilo de vida de vocês como casal e desses filhos. Sim. Porque muitas vezes a gente estabelece que a criança tem que dormir 8 horas, ou 7, ou 9, mas eu não consigo ver o todo. Só que eu, como pai, como mãe, como responsável daquele treinamento, eu tenho que olhar como um todo. O quanto tirar a presença de um pai ou de uma mãe me atrapalhará o futuro e o desenvolvimento emocional do meu filho. Sim, e acredite, muito. É um prejuízo gigante. Então, muitas das vezes você precisa negociar de ter talvez um filho que ele funciona melhor de manhã, porque o relógio biológico dele é melhor realmente que ele estude de manhã. E a gente precisa estar atento a isso, ao Sim, relógio biológico da criança. Realmente é melhor que ele estude de manhã, porém, o meu marido chega às 10 todos os dias do trabalho, e para ele conseguir dormir 8 horas por dia, eu teria que colocá-lo à tarde. Não, peraí. Então, deixa eu equilibrar um pouquinho isso. Talvez não seja possível que o meu filho durma às 8 horas, no modelo tradicional, à noite, mas para ele ter contato com o pai. O pai chegar, dar um beijinho, conversar um pouquinho, e não demora muito, vai lá e coloca para dormir, por ter essa consciência. Não, vou sentar, vou assistir um filme de 2, 3 horas com meu filho, eu só chego às 10. Aí é você é, não respeitar os limites de uma criança. sim. E, e E a gente você começou o episódio falando sobre como a rotina ajuda a gente desenvolver melhor os nossos filhos. Exatamente. Agora, entender que é importante ter contato com aquele pai é imprescindível. Mas esse contato não precisa ser de 2, 3, 4 horas. Mas é aquele pai que chega, que dá um beijo, que Que talvez acolhe. vai lá, coloca para dormir, ou já tem aquele ritual de, vou te colocar para tomar um banho, aquela linguagem ali, aquele banho divertido que o pai sempre faz, parte. Enfim, criar a sua comunicação e o seu contato e conexão com o seu filho é importante, só não precisa ser tantas horas. Sim, Eu estava falando essa semana para uma pessoa, não me lembro qual, que muitas das vezes a gente confunde achando que para sermos bons pais, para sermos pais presentes, a gente precisa ter quantidade de tempo com os nossos filhos. E na verdade a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade. sim.
E a qualidade pode ser 5 minutos. Exatamente. Se ele Mas, for de qualidade, ele vai fazer mais efeito do que 2 horas. sim, agora pensa no efeito emocional para esse filho que dorme sem ver o pai, porque o pai chega depois que ele já adormeceu, e o pai muitas das vezes sai antes dele acordar. Sim. E aí essa criança ela só tem contato com esse pai sábado e domingo e olha lá. E esse prejuízo do contato, às vezes, essa 1 hora a menos de sono, vale a pena, se não for o caso dele ter um relógio biológico para estudar em um outro horário. Então, tudo, o que a gente está querendo dizer? Que sua família é única, Exatamente. que sua rotina é única, que você precisa olhar para sua rotina, você enquanto família, Encontrar enquanto o que funciona, para você. lembrando sempre que existem princípios que precisam ser cumpridos. Exatamente. Agora, como isso vai funcionar é de família para família. Agora, filho tem que ter contato e conexão com pai e mãe. Ponto. Filho tem que dormir. Ponto. Dormir o quanto? O quanto for necessário para ele descansar. Porque ainda tem isso, gente. Muitas vezes a gente acredita que tem que dormir 10 horas, 9 horas. E às vezes aquela pessoa tem um limiar, dorme bem com 8 horas, com 7 horas de sono. Então você precisa conhecer o seu filho para você poder estabelecer a rotina. Você precisa conhecer o movimento da sua casa para você Uhum. estabelecer a rotina. Porque a rotina, para ser uma rotina bem empregada e não ser boicotada, ela tem que ser leve. Exatamente. Quer ver um outro ponto de vista, até dentro dessa questão da rotina, é a questão da alimentação. Sim. A alimentação também é algo que às vezes eu vejo os pais, na nossa época não foi, porque não estava tão em alta isso, mas hoje eu vejo muitos pais buscando conhecimento, e isso é excelente, né? Sim. Mas hoje a gente também tem muitas fontes de conhecimento que às vezes confunde. E muitas das vezes tentando colocar em prática algo sem refletir na sua realidade. Que aí vem do Sim. que a gente estava falando também em relação ao sono. Sim. Então, por exemplo, eu vou educar, eu vou treinar o meu filho sem comer açúcar algum. Você deve ouvir muito isso. Nós ouvimos juntas e eu sei que Sim. você deve ouvir também separadamente nos seus atendimentos. Não vai comer açúcar de forma alguma. Para algumas crianças, isso pode funcionar. 100%. Para outras, talvez precise de umas pausas, Sim. umas exceções. E para outras podem não funcionar em nada. Exatamente. Hoje nós temos, às vezes, casos de criança que está depressiva, que está adoecida emocionalmente, porque ela está dentro de um sistema rígido de alimentação que não permite ela interagir com as outras crianças com igualdade por conta de limitação na alimentação. E às vezes essa limitação, ela é tão rígida que a criança, quando foge, quando tem uma oportunidade, ela foge mesmo. Ela Não tem controle. não tem controle. E eu não tô falando agora só de criança, não. Às vezes eu tava no salão e chegou uma senhora de 80 anos falando que os filhos não deixavam ela comer açúcar. E ela gostava muito de comer açúcar. Então ela comia uma quantidade de açúcar. Quando ela passou a ser proibida de comer açúcar, Pronto. ela come muito mais. Hoje ela guarda açúcar embaixo do travesseiro, porque é o único lugar que a filha não procura. Uhum. Então, assim, é muito sério isso que a gente está falando. A gente está falando de estabelecer rotina alimentar dentro da nossa casa, mas às vezes essa nossa rotina alimentar é tão rígida, Que adoece. que causa doenças sérias. Exatamente, que adoece emocionalmente. É. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Uma coisa é você se preocupar em trazer o melhor, mas, por exemplo, meus filhos, os dois, eu eduquei os dois, treinei os dois enquanto eram bebês, que só comiam o que eu dava, né? Que existe, a gente precisa entender essa transição. Que só comiam o que eu dava, eu não dei refrigerante para os meus filhos. Não dei refrigerante para nenhum dos dois. E às vezes as pessoas até falam assim, mas vocês tomam? Muito raramente tomávamos também, porque a vida tem que ser leve. E na época fazia sentido pra gente tomar refrigerante na nossa alimentação, sendo saudável ou não.
Eu estou tentando trazer um pouco de simplicidade nessa rotina para os pais. E eu não dei refrigerante, mas chegou um momento em que eles interagindo com os colegas, Conheceu. conheceu. Não, não é nem conheceu. Quando eles, como eu trouxe, eles só comiam o que eu dava. Chega um momento que seus filhos não comem só o que você dá. Ele Sim. tem acesso e ele precisa ter acesso à E autonomia, tá tudo bem. faz parte do desenvolvimento, onde ele escolhe, onde ele pega, onde ele tem acesso ao que ele vai comer. E chegou esse momento na vida dos meus filhos. O mais velho teve o acesso com liberdade, sem rigidez. Se sentiu à vontade para provar, provou e não gostou. Não toma até hoje, tem 20 anos. Nunca tomou refrigerante. E não faz sentido para ele. O mais novo, o Pedro, quando ele provou, ele se esbaldou. Falou, é aqui mesmo. Adorou! E tá tudo bem. E a partir dali, qual foi a consciência que eu fui trazendo para o Pedro? Meu filho, não é saudável. Não faz bem para a saúde por conta disso, disso, disso. Mas a escolha é sua. Sem repressão. Agora, enquanto estava no controle, no meu controle, a alimentação deles, aí vem uma questão de consciência, responsabilidade. Eu não dava refrigerante para eles. Então, aí vem a questão do doce, como a gente estava falando. Talvez o doce seja a mesma coisa. Porque a gente sabe o quanto o açúcar é veneno para a nossa saúde. A gente sabe disso. Então, treine seus filhos enquanto está no controle, né? A não comer, a não usar o açúcar na alimentação dele. Mas quando chegar o momento em que ele vai precisar se socializar, traga a consciência, a reflexão, mas entrega também a decisão. Sim. Porque assim, quando você. Depende também da fase que seu filho está, né? Às vezes você tá com uma moça ou um rapaz adulto e você tá controlando o que que essa pessoa tá comendo. É quando você sai no domingo para almoçar com sua família e seu filho pega um refrigerante, você vai lá e condena aquilo ali. Eu não estou dizendo que você não pode aconselhar, não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que você não pode trazer os benefícios de É não trazer a consciência. utilizar. Mas, se ele está tomando ali, eventualmente, para que talvez atrapalhar um almoço de domingo com uma colocação que não é tão frequente? E às vezes a gente faz isso. E essa consciência a gente tem que ter. Está na hora de eu interagir com isso ou está na hora de eu ver e tá tudo bem? E talvez depois, em outro momento, você questione, filho, será que você não está tomando muito refrigerante? Será que está sendo legal para você, para sua saúde? Será que você talvez não esteja Exagerando. exagerando? Então, assim, Pensa sobre isso. pensa sobre isso, Você porque aí devolve para ele. a responsabilidade da decisão. E não reprime. É, Que assim ele vai continuar com a liberdade de continuar fazendo as escolhas dele. sim, Né? Porque o que que acontece? Rotina saudável, o nosso tema é esse, né? Rotina saudável, ela precisa ser leve. E ela precisa trazer liberdade e autonomia. Mas para isso a gente precisa trazer reflexão. Então, o que você precisa é ensinar o seu filho o que é bom, o que não é. sim. Mas precisa entregar a autonomia de volta. Eu falo isso porque não tem muito tempo, tem alguns meses, a gente saiu para comer depois de um evento que nós fomos, e aí nós estávamos acompanhados de vários amigos. E um desses amigos estava com a filha de um amigo deles, que eu nem conheço. E aí essa menininha, pelo visto, ela era proibida de comer o açúcar. Ela tinha em torno lá de seus 7, 8 anos. Os pais não deixavam ela comer açúcar. Criaram nesse sistema de não introduzir o açúcar. Mas na rua, esses pais não exigem dos adultos responsáveis que estejam tomando conta e proibindo que ela coma o açúcar. Sim. Claro, você não vai atribuir essa obrigação a um adulto. Do tipo, ó, fica com meu filho, mas não deixe ele comer açúcar, né? E aí o que que acontece? Aí eu só escutei a conversa dessa minha amiga com os outros ali conversando. A mãe não deixa comer, mas todas as vezes que ela está longe da mãe, ela come enlouquecidamente doce. É o que a gente tá falando da rotina saudável, né? E chega até muitas vezes passar mal.
porque não foi estabelecida uma rotina saudável. E Foi, precisa entregar sentido. Os é, pais precisam entender isso. Quando eu falo de educação reflexiva, é quando você mostra os benefícios e os malefícios e você entrega na mão do seu filho a autonomia. Ele decide. é. Claro que depende da idade, né? Claro que depende de muita coisa, mas quando você entrega a autonomia e você começa a treinar seu filho de uma forma responsável a ele ter as consequências dos atos dele, fica mais fácil até para ele falar: não, obrigada, não quero, porque ele sabe exatamente o Porque, sim, sentido. porque, por exemplo, essa menininha, se você perguntasse pra ela, por que que você não pode comer açúcar? Porque minha mãe não deixa. Então, é Ela porque a mãe sabe, não deixa, não é não é porque porque o o açúcar açúcar faz faz mal. mal. E é aí que está o problema, né? Sim, Então a gente precisa o quê? Trazer rotinas saudáveis. E rotina saudável, ela é sustentável. sim. Porque aí você começa a estabelecer uma rotina aonde o sentido está dentro e não a obediência no sentido da autoridade. E rotina saudável, ela precisa ser possível ser reproduzida em qualquer lugar, Théo. Sim. Eu não posso exigir do meu filho, sabe? Algo dele que não é possível ser reproduzido em qualquer lugar. E ainda tem uma coisa. A exceção também faz parte da rotina saudável. Exatamente. Para nós, quando nós temos uma alimentação equilibrada, controlada, com orientação de um nutricionista, hoje, cada vez mais, graças a Deus, esse entendimento Tá vindo, tá né? Tá vindo de claro, né? entender que não é sustentável cortar tudo. Porque quando você tem um deslize é muito pior. Então e outra, você precisa trabalhar com o que você gosta. O prazer precisa estar presente na sua Imagina se você alimentação. tira o prazer da alimentação, que é um negócio muito, muito importante, né? Sim, então o prazer ele precisa estar presente. E hoje em dia, cada vez mais, graças a Deus, tem se trazido esse entendimento para os profissionais da área de nutrição. E você imagina você tirar o prazer de uma criança. Sim. Ou de um adolescente. Você talvez traga junto, associado àquilo, outras coisas, outras doenças que talvez sejam muito piores, né? Exatamente. Seu filho pode desenvolver alguns transtornos em função de quê? De uma rotina rígida, que aí não é saudável. Porque se é Sim, rígida, deixa de ser saudável. sim. Em função de uma rotina rígida que você estabeleceu para ele. Ele pode desenvolver bulimia, Obesidade, obesidade, tanta coisa, porque tantos aquilo ficou transtornos, tão né? forte, né? É, Comer muito faz mal. Qual a mensagem da rotina que vocês têm estabelecido para o seu filho que está sendo de verdade passada e entendida por ele? é. Um outro tópico que é muito interessante, que a gente vem falando, a gente já falou do sono, já falou da alimentação, e a gente pode falar um pouco da higiene, né? O quanto é importante. Quantas mães não nos fala, nossa, meu filho não toma banho, Fase do gato. não escova os dentes. Eu falo que é a fase do gato. E aquele Mas, banho de gato, né? sim, não, é que foge de água. Fase do Ah, gato porque foge de água. Né? Eu falei, tá na fase do gato. Pedro, quando jogava bola, subia com a canela preta. Preta, preta, porque se pisasse no chão sem o chinelo, ficavam as marquinhas pretas, né, dos pezinhos no chão. E suado, parecia bica. E virar e falar assim: não preciso tomar banho, mamãe, nem suei. nem suei, foi Qual, ótimo. qual mãe, qual pai aqui que nunca vivenciou isso, né, Théo? Sim, sim. E às vezes a gente perde uma oportunidade de estar interagindo com seu filho de uma forma divertida, porque você é muito rígido na rotina. Eu não estou Exatamente. dizendo que você vai permitir seu filho dormir sem tomar banho, não é isso, mas você pode, de uma forma leve, conduzi-lo ao banho de uma forma divertida, animada, lúdica, sem precisar você ser tão racional. E o que que acontece? Quando nós nos relacionamos com criança sendo adulto, é mais difícil você estabelecer qualquer coisa. Qualquer coisa, limite, rotina, qualquer coisa. Fica difícil porque você está falando uma linguagem diferente. Quando você se torna criança também junto com seu filho, você consegue fazer o estabelecimento de uma forma lúdica das coisas que você acredita que são importantes.
Então, a hora do banho tem que ser uma hora divertida. Não, se seu filho, sei lá, tem 15, 16 anos, claro que você não vai dar banho nessa pessoa. Mas leve de forma lúdica, conduza de uma forma leve. E uma estratégia, né? Uma dica, na verdade, para você conseguir levar de forma leve, ao invés de você enfatizar os prejuízos dele não fazer Fantástico. aquilo, é você enfatizar o benefício de quando ele faz. Então, por exemplo, seu filho não quer tomar Fantástico. banho, é um adolescente. E aí você fala, você tá fedido, vai tomar banho, que tá fedido, senão você vai ficar fedorento, ninguém vai chegar perto de você. Né? E começa. O que a gente tá fazendo? Tá fortalecendo e enfatizando o quê? A forma negativa. Os prejuízos, Uhum. né? Agora, se quando ele tomar banho, você fala assim, nossa, filho, você tá tão cheiroso. Esse cabelo ficou tão bonito, lavado. Esse perfume ficou maravilhoso em você, filho. Você fica tão gostoso quando você tá assim de banho tomado, fresquinho. Aí ele começa a ter vontade. É o reforço positivo. Né? É quando a gente trabalha com reforço positivo. Quando você só fala, só aponta. Né? Igual criança pequena. Vai escovar o dente, senão vai dar bicho na sua boca. Vai escovar o dente, senão a barata vai te visitar à noite. É. Né? É tão natural a gente fazer isso. Sim, nós fizemos isso. É muito Né? natural. É o percurso natural, mas não é o mais saudável, assertivo, mais nem o assertivo. saudável emocionalmente para os nossos filhos. E a gente está aqui, como eu sempre falo, nosso objetivo não é julgar, mas é realmente trazer Ajudar. a ajuda, né, e compreensão, porque nós também já vivenciamos ou vivemos ainda isso. Então a gente precisa o quê? Fortalecer os benefícios. Então, dentro da higiene, para você estabelecer uma rotina e ser de forma leve, primeiro que quando você só aponta os prejuízos, o clima já é outro. Sim, já Aquela cria criança, ela já dá, até a postura corporal dela, ela já está pronta para poder. Ela pode não te responder por ser uma criança bem treinada, uma criança educada, mas já mexeu com o estado de espírito dela. Sim. Agora, se você Já criou fortalece, barreira, né? já tá surdo emocionalmente, que eu falo. Já Exatamente. criou um bloqueio. Agora, se você fortalece, aquela criança ela continua o quê? Com você. Emocionalmente, você tá ali. Você ganhou o coração do seu filho. Então, você consegue treinar com muito mais leveza, E a menos comunicação fica mais estresse. tranquila, né? Exatamente. Se não é aquela casa que todo dia, na hora de escovar o dente, é aquele estresse. É o jogo de empurra. Aí o pai, não, hoje é você. A mãe, não, hoje é você. Ai, meu Deus, chegou a hora de escovar os dentes. É um problema. Sim. Então, Então, a gente pode construir uma rotina de forma mais leve, né, Théo? e o nosso objetivo é exatamente isso, é facilitar o treinamento dos seus filhos, no sentido de te ensinar a você, com dicas fáceis de ser executado, a você conduzir essas rotinas de uma forma mais tranquila, menos penosa, né? Sim, e lembrando que rotinas saudáveis, a gente não está falando só no sentido de ser saudável, no sentido de trazer saúde, mas é de ser sustentável também. Sim, sim. E replicável. Sim, porque muitas vezes a gente estabelece coisas tão rígidas que você só consegue fazer durante uma semana, 15 dias. Tem pais que a gente precisa falar assim, você já se viu fazendo isso que você está mandando ele fazer? Nós fazemos essas perguntas. Sim, a gente trabalha, né? Com esse confronto. Por quê? Para poder entender. É igual quando coloca de castigo. Na hora da raiva não é o momento de você estipular, porque você vai passar da dose. Do limite. Vai passar do limite. Então, você vai colocar assim o menino um dia sentado na cadeira olhando para a parede. Porque você tá com raiva e você bota. E depois deu meia hora e você fala, nossa, que absurdo. Por que eu fiz isso? E assim você vai perdendo o quê? A autoridade com seu filho, porque você não soube dosar. Mas, Theo, de novo chegou o final. Então, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Espero que esse episódio te ajude a você conseguir estabelecer rotinas saudáveis na sua casa, com o seu relacionamento com seu filho, aonde você possa realmente colocar seu filho de uma forma saudável dentro de coisas que você acredita. E se você precisar de ajuda, nos procure no Instagram, @pais.assertivos. Pais.assertivos. Lá tem dicas, tem conceitos, tem várias histórias nossas, enfim, é um Instagram que tem muito conteúdo. E se você precisar que a gente fale alguma coisa que te interessa,
também sugere lá pra gente, através do direct, que a gente cria o que tenta te ajudar na dificuldade que você está atravessando. O meu Instagram pessoal é @corso, CORSO, corsotel, THEO, então @corsotel, e o meu WhatsApp é 619-9197-2778. 619-9197-2778. Bom, o meu Instagram é @Cristine com I, 3 Is, Cristine Berreis, @Cristine Berreis. Meu WhatsApp é 61996514321. Precisando, é só nos chamar, né, Theo? Sim, será um prazer. Sim, e agora a gente precisa se despedir. Então, até o próximo episódio. Tchau. Um grande beijo.